Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar de mais um assunto e dessa vez por ocasião do mês dos pais, que se comemora o mês dos pais, né? Quero dizer sobre alguns pais da Bíblia e fazer uma analogia com os pais de hoje. Então nós começamos com Abraão, que está lá em Gênesis, essa passagem, lá em Gênesis 17, de 1 a 7, onde conta a história dele e Sara, que queriam ajudar, entre aspas, a Deus na hora de ter o filho deles, que era o filho da promessa. Então, como eles já eram de idade avançada, e Sara teve a brilhante ideia de Abraão ter o filho com a pessoa que a ajudava, a auxiliava, que era a sua empregada, para que eles tivessem um filho, que era o filho que Deus estaria prometendo. Só que não era esse filho que Deus queria. Deus tinha prometido um filho de Sara e Abraão, entre os dois. Só que a falta de fé fez com que ela convencesse Abraão de ter esse filho com a empregada e que seria o filho deles, que ela só iria ter o filho para eles, certo? Então aconteceu que eles tiveram, mas Deus não se agradou disso. Por quê? Porque eles não tinham tido a fé para esperar na promessa do Senhor. E aí, por que eu denomino a fraqueza do pai Abraão? Que isso aí foi uma fraqueza dele, porque quando nasceu Isaac, que era o filho da promessa, que Deus realmente tinha prometido e cumpriu, né? Ele já com a idade muito avançada, e Sara também, mas Deus cumpriu a sua promessa. Aí, nesse momento, Sara começou a não querer mais Ismael, que era o filho de Abraão, que ela tinha pedido para ele ter com a empregada para poder ficar como filho deles. E Agar, que era a empregada, ela não pediu para ter, ela não quis isso para ela, mas ela obedeceu a sua patroa, né, aquela pessoa que cuidava dela, que era como escrava, né? Então ela obedeceu, só que ela não pediu isso para ela, para a vida dela. Só que depois, quando Sara teve o Isaac, que era o filho realmente da promessa dela com Abraão, ela não queria mais o Ismael ali, convivendo com eles. E ela também disse que ela não queria que ele herdasse junto com o filho dela, Isaac. Então ela queria que fosse embora, Agar e o filho. E Abraão cedeu e disse a ela que ela poderia dispensar, que ela poderia mandar embora a Agar e o filho. Então, não era o filho só de Agar, era dele também. Mas ele foi fraco, ele preferiu agradar Sara para poder, como ele já tinha um filho com Sara, ele simplesmente dispensou. Então, esse é um exemplo de fraqueza de um pai que a gente não deve pegar como exemplo. Mas por quê? Abraão não foi o pai de muitas nações, Abraão não foi um exemplo de fé? Sim, mas depois que isso aconteceu e que Isaac cresceu, Deus fez com que ele entendesse o que era o amor por um filho. Então, o que Deus fez? Deus pediu a ele que oferecesse Isaac em sacrifício. E aí foi a hora da prova. E aí ele obedeceu. E aí ele teve fé que Deus não ia deixar o filho dele morrer, que Deus ia devolver o filho dele. E aí na Bíblia não fala que ele foi lá pegar a opinião mais de Sara. Aí a Bíblia diz só que ele pegou a criança, os seus empregados, e subiu ao monte para oferecer o sacrifício. Mas ele, em todo tempo, ele falava que Deus ia suprir o cordeiro para o sacrifício, porque ele acreditava. Aí a fé que ele teve foi tão grande que o Senhor livrou e que o Senhor deu a ele a vitória. Mas primeiro, como homem, como pai, ele falhou. E nós vemos isso nos nossos dias também. Por conselhos de alguém, as pessoas simplesmente abandonam seus filhos. Os pais simplesmente deixam que os seus filhos vão, que eles se afastem. E às vezes não os procuram, e às vezes ficam sem conhecê-los ou não se importam. Arrumam outros filhos, como se um filho pudesse substituir o outro, nunca vai substituir. O verdadeiro pai,
ele vai sentir sempre a falta daquele filho que se foi. Então, esse é o primeiro exemplo de pai, que nós não devemos achar como uma coisa certa. Da primeira vez que ele foi pai, da segunda já foi diferente. Então nós temos outro pai, que é Mordecai. Mordecai, ele era um pai adotivo. Eu quero também chamar a atenção para essa questão, que muitas vezes um pai adotivo, ele é um verdadeiro pai. Ele criou a prima dele. Ele tomou a prima dele para criar, porque os pais foram mortos. E aí ele criou essa menina, que era Esther. E ele foi um bom pai. E ele ensinou a palavra de Deus. Ele criou essa menina. Ela virou rainha, ela se tornou rainha. E a gente conhece, quem conhece toda a história da vitória de Esther, que foi a vitória do povo judeu através dela. Porque foi ela que intercedeu ao rei, o esposo dela, que ela se tornou rainha porque casou com o rei, né? Então ela trouxe uma grande vitória para o povo judeu, que o inimigo queria exterminar com o povo judeu. E através dela, e através de Mordecai, que foi um ótimo pai, que ensinou ela, que cobrou dela, porque até lá na hora que ele foi falar com ela no palácio, ele disse: olha aqui, se você não interceder pelo seu povo, você também faz parte desse povo. E Deus não vai te deixar impune. Então você também vai perecer. E ele foi duro com ela. E foi um pai duro, mas foi um pai amoroso. Foi um pai que cuidou dela. E foi um pai que ensinou ela a ser fiel a Deus e a ser de caráter para fazer aquilo que tem que ser feito. Uma pessoa que não era para ter medo, temer o homem, mas a confiança em Deus fez com que ela fizesse o que ele ordenou, conversou com o rei e resolveu toda a situação dos judeus. E quem quiser saber mais também vai lá, dá uma lida lá, né, que lá está escrito a história de Esther ali, que foi um pai assim, de um exemplo maravilhoso. Terceiro pai que a gente vai falar é sobre Jó. Gente, Jó, eu admiro muito o pai que foi Jó. Jó, ele ficava de joelhos, orando pelos filhos o tempo todo. Quando os filhos iam encontrar uns com os outros, os irmãos, né, se reunir para festejar alguma coisa, Jó se prostrava diante de Deus e falava: Deus, por acaso meus filhos estão pecando contra ti? Será, né? Por acaso meus filhos estão se embriagando e pecando contra ti? Então, tenha misericórdia dos meus filhos. Então ele clamava, ele intercedia pelos filhos dele. E Jó, ele perdeu esses filhos, porque todo mundo sabe da história de que o inimigo pediu a Deus para poder tocar nos filhos de Jó. E Deus permitiu para provar Jó e para que Jó mostrar que Jó não iria reclamar. E Jó perdeu tudo que ele tinha e ainda perdeu todos os seus filhos, mas louvou e adorou a Deus da mesma forma. E aí o Senhor trouxe de volta. O Senhor restabeleceu. O Senhor fez com que eles tivessem mais filhos e mais filhas depois que eles passaram por toda essa prova. Quem quer aprender um pouco, vai lá no livro de Jó. É muito bonita a história de Jó. E que os pais possam ser como Jó. Esteja sempre de joelho no chão, buscando, adorando, louvando a Deus. E quando ele perdeu seus filhos, ele não desanimou. E ele sabia que o Senhor iria fazer algo muito tremendo como fez. E deu a ele novos filhos e novas filhas. Esse pai também é digno de que a gente olhe com respeito e de que a gente aprenda com ele. Então, que hoje também nós temos muitos pais assim. Hoje nós temos pais que tomam tempo mesmo para orar pelos seus filhos, para buscar a Deus pelos seus filhos, mesmo seus filhos, muitas vezes até os abandonando. Quantos pais hoje não são filhos que são abandonados? Quantos pais são abandonados pelos filhos? Mas não se cansam de estar ali, de joelho, orando, jejuando pelos seus filhos. E a gente sabe que
que a esperança não morre nunca. Diz que é a última que morre, mas a esperança verdadeira, ela não morre nunca. É aquele pai que está de joelho, indiferente do que o filho estiver fazendo, depois de adulto, é claro, porque enquanto criança é nossa obrigação e é nosso, enquanto menor de idade, nós somos os responsáveis, os pais, principalmente o homem, né, o sacerdote do lar é responsável pelos filhos. Então, mas depois é na oração, é no joelho, é no jejum. E tem muitos pais cristãos que vale a pena conhecer e vale a pena honrar hoje em dia, porque são pais que realmente são presentes na vida dos filhos, realmente se importam sim com a vida espiritual do filho. E nós temos o último pai, o quarto pai, que é Jairo, né? Jairo, ele era um homem, ele era o chefe da sinagoga, Jairo. Ele era um homem importante. Muitas vezes muitos pais podem achar que, muitos homens podem achar que, sendo importantes na sua vida secular, ou até na igreja, sendo pastores, obreiros, eles acham muitas vezes que a mãe é que é a única encarregada de cuidar de seus filhos, de levar os filhos aos pés do Senhor, de buscar a cura, de buscar a saúde para os filhos, de buscar tudo para o filho. Mas não, Jairo, ele deixou tudo. Ele deixou tudo que ele estava fazendo. Ele deixou toda a importância dele. E ele foi atrás de Jesus. Para quê? Para falar com Jesus sobre a filha dele, que estava morta lá, que estava doente e depois ela já estava morta, porque disseram até para ele não perturbar o mestre, que ela já tinha morrido. Só que ele ficou ali, esperando o milagre do Senhor. E ele foi um pai que creu, um pai que amou, um pai que buscou Jesus pela filha dele. E nós sabemos o resultado, né? Que Jesus foi e curou aquela menina. Quer dizer, ressuscitou, porque ela também já tinha partido. Mas Jesus é a vida e a ressurreição. E quando um pai se empenha a ser um bom sacerdote no lar, quando o pai se empenha a cuidar de seus filhos, realmente ir de ombro a ombro com a sua esposa, com a mãe de seus filhos, e cuidar, e levar eles até Jesus, e dar vitória através da oração, ou através mesmo de buscar, como Jairo fez, de ir atrás, de fazer um sacrifício pela filha, como ele fez. E hoje também nós vemos muitos pais que fazem isso, muitos que não fazem, mas muitos que fazem, que vão atrás, que estão presentes, que querem participar da bênção, que não querem só que a mãe vai lá e faça e participe da bênção sozinha, não, ele quer participar. Ele quer participar dos milagres, das coisas boas da vida dos filhos. Então a gente tem que honrar esses pais. Os pais da Bíblia, os pais que hoje procuram imitar os pais da Bíblia. Aqueles que foram corretos, aqueles que deixaram bons exemplos, né? Nós também temos um pai que nem queria falar sobre ele, mas vou falar para não ser, para que ninguém queira ser igual, tá? Que foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele foi uma negação como pai, uma negação, tanto é que a morte dele, dos filhos, foi tragédia, porque ele deixava os filhos fazerem tudo o que queriam, inclusive no templo, tá? Inclusive profanando o templo, fazendo coisas absurdas que não podia fazer nem fora do templo, como prostituição, como impurezas, como muita coisa errada que eles faziam. E ele passava a mão na cabeça. Ele não cobrava de seus filhos, ele não exigia de seus filhos. E Deus permitiu que tragédia viesse a acontecer na vida dos seus filhos. E quando ele recebeu a notícia, ele caiu para trás, segundo a Bíblia. Ele estava sentado quando ele recebeu a notícia que os filhos deles tinham morrido. Ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu também. Então, assim, pais, quero deixar um alerta para vocês. Pais que são cristãos,
Cuidem de seus filhos. Pais, não deixem só para as mães. Cuidem de seus filhos. Cuidem mesmo, espiritualmente, emocionalmente. Procuram criar filhos melhores para que possam salvar esse mundo. E aqueles que não são cristãos ainda, pais, procurem a presença de Deus. Vale a pena deixar seus vícios, deixar as suas orgias, talvez até, os seus erros, os seus pecados. Deixar tudo que tem aqui nessa terra que não te dá felicidade, que a felicidade para você, pai, muitas vezes é momentânea. Mas quando você chega, que você olha no rosto do seu filho, muitas vezes você sente que você está dando um mau exemplo, que você não está sendo aquele pai que precisava ser. Então, procure a ajuda de Cristo, procura a presença de Deus, que o Espírito Santo há de te conduzir para que você seja um verdadeiro pai, como Deus quer que você seja. E quando chegar diante de Deus, porque a palavra diz que nós vamos dar conta dos nossos filhos lá diante de Deus, então quando você chegar lá, você vai chegar junto com os seus filhos. Porque mesmo que os filhos possam não estar querendo hoje, mas com a sua oração, com o seu clamor a Deus e com a sua dedicação em ajudá-los a chegar diante de Deus, tenha fé que você vai chegar lá, levando-os também à presença do Pai. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, agora e para sempre, e que dê muita saúde, muita paz e muita felicidade entre pais e filhos. Amém.